Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mário. Vamos ao objeto de conhecimento da aula de hoje? Vamos lá. Aula 3, objeto de conhecimento, verbo, detalhamento, morfologia dos verbos, marcas de pessoa, número, tempo e modo. Muito bem, é isso. Vamos à aula? Vamos lá. Muito bem, muito bem, muito bem. Observe essa imagem, observe essa pintura. O que você enxerga nessa pintura? Uma bagunça, não é? Aparentemente é uma praça ali na Idade Média. Então, o que você observa aí? Vários movimentos, várias ações. Exatamente. Na língua, há também elementos que traduzem movimento, desenvolvimento, alteração de coisas, situações ao longo do tempo. Trata-se dos verbos, também dos advérbios. Muito bem, vamos conceituar os verbos? Vamos lá. Observe aí, então, o conceito de verbo. Temos aí, o verbo é a classe de palavras que se flexiona. Professor, flexiona, o que vem ser flexionar? Ele se molda, ele muda a sua forma. Então, ele flexiona em pessoa, olha só, em pessoa, em número, em tempo, em modo e voz também, ok? Muito bem, ele pode indicar alguns processos. Processo de correr, processo de ação, exemplo, correr. Um processo de estado, ficar. Né? Quando eu digo eu vou ficar aqui, é um estado que eu vou permanecer. Então, também é um processo que o verbo pode indicar. Ele pode indicar também um fenômeno da natureza. Chover é um fenômeno, é um verbo também. Um verbo de ocorrência, um estado, um processo de ocorrência. Nascer é um processo, não é isso, de ocorrência? E também um desejo, desse verbo aqui, o verbo querer. Então, o verbo ele vai trazer essas características, esses processos, ele vai flexionar, ou seja, ele vai mudar em número de pessoa, no tempo, né? Ele pode indicar também essa mudança de tempo, a mudança de voz e de modo. Vamos aprender um pouco mais aí, mais à frente, a indicar ali essas características, ok? Muito bem, temos um texto para você e depois nós vamos analisar. Observe os verbos que estão destacados aí, olha só, o texto que nós já vimos com certeza, olha só. Há 40 anos, as mulheres islandesas entraram em greve e se recusaram a trabalhar, cozinhar e cuidar das crianças por um dia. O momento mudou a forma como as mulheres eram vistas no país e ajudou a colocar a Islândia na vanguarda da luta pela igualdade. O movimento também abriu espaço para que 5 anos depois, em 1980, Vigdís Finnbogadóttir, uma mãe solteira, divorciada, conquistasse a presidência do país, tornando-se a primeira mulher presidente da Europa e a primeira mulher no mundo a ser eleita democraticamente como chefe de Estado. Observe então, olha só aí na imagem, alguns verbos que nós destacamos para você. Observe aí, ó. Temos o verbo haver, olha só, observe aí, né, alguns verbos que nós destacamos, entraram. Então notem aí que os verbos, nesse caso aqui, um verbo que está ali no passado, não é isso? Recusaram. Aí nós temos outros tipos de verbo aqui, ó, trabalhar, cozinhar, aqui um verbo indicando ação, cuidar, mudar, olha só, né? Eram vistas, temos aqui uma locução verbal, ajudou, colocou, no caso aqui no verbo colocar, né? E prossegue, olha só. Então os verbos aqui, no caso dessa narrativa, que ele vai contando uma história, o verbo é importante para situar ali essa narrativa, para indicar os movimentos, para indicar ali a evolução da narrativa. Então notem aí que os verbos eles vão se tornando aqui importante para efeito da narrativa, né? Para o desenrolar, o desenvolvimento da narrativa.
Então vamos conhecer um pouco mais aí sobre o verbo. Olha só, observe aí. Temos aí uma imagem para você. Olha só, o ser humano conquistará outros planetas. Muito bem. Então notem que nós temos o verbo destacado, que ele está exprimindo, olha só, ele está exprimindo esse verbo, ele está exprimindo uma situação que está acontecendo agora. O que você acha daí? Pode falar, que eu ouço daqui. Pode falar. Exatamente, não. Exatamente. Ele está exprimindo uma ação que se localiza no futuro, né? O ser humano conquistará outros planetas. Muito bem. Notaram aí o verbo que ele está exprimindo uma ação e ele vai se localizar num tempo futuro? Muito bem. Se nós não cuidarmos do nosso planeta, realmente isso tem que ser urgente, não é isso? Tentar conquistar outros planetas para nós vivermos. Então temos que cuidar do nosso quintal, que é o nosso planeta, como se fosse a nossa casa. Muito bem. Então, o ser humano conquistará outros planetas, exprimindo uma ação que vai se localizar no futuro, ok? Agora verifique essa outra utilização do verbo, olha só. O nosso planeta está cada vez mais quente. Aí é um fato, não é isso? É um fato. Eu posso dizer, porque eu já tenho muita idade, muito tempo nesse planeta aqui, então já posso lhe garantir que está cada vez mais quente. Agora observe que o verbo destacado, ele está indicando o quê? No presente, uma ação no futuro ou uma ação no pretérito, uma ação no passado. O que você acha aí? O que você acha? Exatamente, eu ouvi daqui você falar, é isso mesmo. Ele exprime o estado, ou seja, um modo de estar localizado agora, no tempo presente. Então, os tempos verbais, eles indicam o momento da ação do verbo em relação ao momento em que se pratica essa ação. Há 3 tempos verbais. O presente, que é durante o ato da fala, o pretérito, passado, antes do ato da fala, e o futuro, após o ato da fala. Ok? Muito bem. Então, vamos prosseguindo aqui com mais apresentações. Falamos ali do passado, do pretérito não, ainda não apresentamos. Falamos do futuro, falamos do presente. E observe aí essa utilização do verbo. Olha só, observe aí. Durante este verão, choveu pouquíssimo. Olha só. Durante este verão, choveu pouquíssimo. Olha só. Então, o professor fez isso aqui, foi meio Nostradamus, né? Quando ele planejou essa aula, que realmente choveu muito pouco. Então, temos aqui, ó, o verbo chover. Durante este verão, choveu pouquíssimo. Então, esse verbo, ele exprime o quê? Passado, presente. Qual é a ideia? Qual o processo que ele trata, esse verbo? Exatamente. Ele exprime um fenômeno da natureza. Está no presente? Está no pretérito ou está no futuro? Está no passado, não é isso? Muito bem. Então, choveu no passado. Ele exprime um fenômeno da natureza ocorrido num tempo passado. Muito bem. Mais informações que nós trouxemos aí sobre o verbo. Olha só. Quando dizemos que os verbos exprimem ação, estado ou fenômeno, estamos fazendo, logicamente, uma simplificação, pois existem verbos que explicam outros tipos de fatos, diferentes desses 3. Verbos como sofrer, como sentir, como saber, por exemplo, não exprimem ação, no sentido exato dessa palavra, né? Muito bem. Agora vamos conhecer um pouco da estrutura dos verbos, das conjugações, das flexões. Falei aqui, olha só, falei para você que o verbo ele flexiona, ou seja, ó, ele muda, né, da forma original dele, ele se flexiona como uma borracha. Então, muda de forma, muda de vários tipos de flexões. Vamos apresentar algumas, né, para você aqui. Vamos falar primeiramente aqui sobre as conjugações verbais. Olha só. Então, temos aí
as terminações dos verbos, temos aí a primeira, segunda e terceira conjugação. Temos a primeira aqui que tem essa terminação AR, olha só, como, por exemplo, o verbo falar, o verbo divulgar, andar e outros, né? E temos também aqui o da terminação ER, ó, verbos da segunda conjugação, que terminam com ER, saber, perceber, e o da terceira conjugação, que termina com IR, sair, dividir, são verbos ali que vão indicar, entre outras coisas, ações, estado, né? Exatamente, são essas modificações que os verbos vão ter, ok? Muito bem. Outra flexão, outra mudança são as pessoas, olha só, observe aí as flexões do verbo. Temos aí os verbos da primeira, segunda e terceira pessoa, que eu sei que você já sabe, olha só, verbos do caso reto, por exemplo, conjugações do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, elas, eu, tu, ele, elas, ela, e nós, vós, eles, elas. Muito bem. Então, primeira, segunda e terceira, temos do singular, que é eu, tu, ele ou ela, e do plural, nós, vós, eles, elas. Ok? Muito bem. Singular e plural. Temos também aí o tempo, flexões de tempo. Falamos aqui sobre o tempo, né? Presente, passado, também conhecido como pretérito, e futuro. Muito bem. Flexões, mudanças no verbo que vai ocorrer, tá bom? Então, é importante que você saiba disso. Também temos o modo como o verbo é flexionado no indicativo, no subjuntivo e no imperativo. Professor, o que é isso? Vamos já definir sobre essas flexões de modo. E também na voz do verbo. O verbo tem voz, professor? Tem. Voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Nesse caso, dessas flexões, nós vamos abordar nas próximas aulas sobre vozes verbais, ok? As terminações verbais, também chamadas de desinência modo-temporais e desinência de número de pessoas, que são aquelas desinências, pequenas desinências que nós falamos ali, AR, ER, IR, né? E as desinências de pessoas indicam flexão de um verbo em modo, tempo, número e pessoa, ok? Muito bem, vamos falar aqui agora, sobre o que mais? Temos mais informações, vamos lá? Olha só, temos aí a flexão do verbo em singular e plural, primeira, segunda e terceira pessoa. Olha só aqui, ó, observe aí, verbo beijar, olha só, quem gosta? Muito bem. Eu beijo, primeira pessoa, ó, primeira pessoa, o professor aqui começa a relembrar aqui como que mexe esse quadro, mas ele não vai tentar inventar não, vai no fácil mesmo, olha só. Eu beijo, primeira pessoa do singular, não é isso? Primeira pessoa do singular, eu, tu, ele, ela, tá lembrado? Primeira pessoa do singular. Professor, por que é singular? Eu, se eu falo eu, é só uma pessoa, não é isso? É só uma pessoa, então singular. Quando eu falo tu, também, de quem eu estou falando? De uma segunda pessoa. Tu beijas, você beija. Né? Uma pessoa também, singular, segunda pessoa do singular. Ok? Segunda pessoa do singular. Vamos falar da terceira pessoa do singular? Ele ou ela beija. Estamos falando aqui do verbo beijar, não é isso? Olha aqui, estamos falando sobre o verbo beijar. Muito bem. Vamos passar agora para primeira, segunda e terceira pessoa do plural? Vamos lá, olha só. Primeira pessoa do plural, nós. Nós. Olha só. Aí, notem que o verbo beijar, ele vai flexionar, ele vai mudar a forma dele, vai flexionar. Em vez de ser beijar, ele vai mudar para beijam. Exatamente, ouvi daqui, exatamente isso. Beijamos. Nós beijamos. Notaram como ele flexionou? Por quê? Porque agora ele está na primeira pessoa do plural. Ele
flexionou, ele mudou, houve essa mudança. Então, o verbo ele vai flexionar em pessoa e em número, ok? Número, no caso aí plural, tá bom? Vós beijais, olha só, prende aí, hein? Vós beijais, já pensou? Você falar, chega lá na sua turma, e aí você já mete um... Não, é que vós beijais tão bem. Olha só que lindo, né? O pessoal vai dizer, pô, esse rapaz fala bem. Ou essa moça, ele conhece das conjugações verbais. Ele meteu aí uma segunda pessoa do plural. Vós beijais. Logicamente que essa segunda pessoa aí, ela já caiu um pouco em desuso, né? Mas você verifica aí em alguns livros antigos, na Bíblia, essa conjugação. Ela anda meio em desuso, mas vamos voltar lá, vamos voltar na informação que falta a terceira pessoa. Olha só, ele ou ela beija no singular, no plural, eles ou elas beijam. Olha só a mudança também, né? Muito bem, então notem aí que ele flexiona, ele vai flexionar, ele vai mudar, ó, beijamos, beijais, beijam. Há essa mudança aí, tá bom? Muito bem, então o número, ele representa a forma pela qual o verbo se refere à pessoa, às pessoas gramaticais. O processo verbal flexiona conforme as pessoas do discurso. Primeira pessoa do singular, eu, tu, ele. Segunda pessoa do plural, nós, vós, eles ou elas. Ok? Muito bem. Vamos prosseguindo? Vamos falar sobre tempo verbal? Vamos lá, olha só. Vamos falar sobre tempo. Tempo verbal vai flexionar, mudar. Também o tempo verbal ele vai flexionar, ele vai mudar a forma do verbo, né? Eu beijo, estou falando no presente, né? Eu beijarei, futuro. Eu beijei, pretérito, passado, ok? Então, os tempos verbais são recursos que indicam ali um momento da fala de alguém. Eles podem exprimir o passado, ou seja, o pretérito, o presente, o futuro, por meio do verbo. Assim ajudam o falante a indicar na fala se algo já ocorreu, acontece no momento em que se fala ou ainda vai ocorrer. Além do que, ele indica processos na narrativa também. Você vai encontrar ali processos de desenvolvimento de narrativas, ok? Muito bem, olha só. Então vamos lá. Então temos aí passado, que é o tempo anterior ao momento da fala e da escrita. Aqui, ó, tempo anterior ao momento da fala. Temos o presente, que é o momento em que se fala e se escreve também. Futuro, que é o tempo posterior ao momento da fala, ou seja, no futuro, não é isso? Posterior. Então, são características das flexões verbais, flexão do tempo verbal. Muito bem. Os tempos verbais, já falei aqui, né, que são o momento da fala de alguém, que pode exprimir o passado, o presente e o futuro. Muito bem. É isso. Vamos para mais informações sobre verbos? Olha só. Vamos entender agora a flexão, como funciona essa flexão dos modos verbais, como ele se dá, para compreender um pouco ali como funciona essa mudança, esse entendimento, esse valor que ele traz ali, o sentido que ele vai trazer. Vamos lá? Vamos lá, observe aí. Então, muito bem, temos aqui o valor semântico. Quando eu falar valor semântico, ou você ouvir por aí, você já sabe que é sobre sentido. Sobre sentido. Olha só, modo indicativo. Modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. Muito bem, olha só. Observe aí o modo indicativo do verbo. Como você vai saber, quando você vai saber sobre o modo indicativo. Como é que você localiza, como é que você vai indicar que esse modo ele está no indicativo, no subjuntivo ou no imperativo. Muito bem. O modo indicativo fazem parte desse modo formas verbais que exprimem atitude de certeza. Olha só, observa aqui. Certeza do falante. Quando o falante tem certeza disso, tem certeza,
Olha só, observe aí o exemplo que nós trouxemos para você. Ó. Viajaremos para o Recife. Tem alguma incerteza aqui nesse verbo? Tem alguma incerteza aqui nesse verbo? Viajaremos para Recife. Viajaremos. Ele está indicando aí alguma opção de ele não ir? Não, ele está dando certeza. Nós viajaremos para o Recife. Notaram? Então, o modo indicativo ele vai dar essa certeza, né? Ele vai exprimir essa atitude de certeza do falante. Então, o verbo ele vai vir aí indicando uma certeza, modo indicativo. Já o modo subjuntivo, olha só, o modo subjuntivo, ele é constituído pelas formas verbais que exprimem atitudes de hipótese, suposição, dúvida. Observe aí, olha só. Observe aí. Então, qual a atitude, o que ele vai exprimir aqui nessa situação do modo subjuntivo? O indicativo já sabemos que ele vai indicar aqui uma certeza. Olha só. Viajaremos. Traz a ideia da certeza. Viajaremos, isso é certo. Já o subjuntivo, não. O subjuntivo ele vai trazer uma hipótese. Talvez, suponhamos, talvez, uma dúvida. O contrário aqui do modo indicativo. O modo subjuntivo ele vai trazer uma ideia contrária ao modo indicativo. Ele vai indicar uma dúvida. Observe aqui no exemplo que nós trouxemos. Se você estiver aqui, se você estiver aqui, poderá nos ajudar nos trabalhos. Muito bem. É uma certeza essa pessoa estar lá para ajudar? É uma certeza, né? Para ajudar essas outras pessoas no trabalho? Não, não é. Ele vai trazer uma hipótese, talvez, né, uma suposição, se você estiver. Então, ele vai trazer ali essa característica de dúvida, de hipótese. Então, o verbo ele vai trazer essa característica. Se ele trouxer essa característica de suposição, de dúvida, você já sabe que ele é um verbo que está no modo subjuntivo. Se o modo indicar uma certeza do falante, viajarei, modo indicativo. Hipótese, suposição, dúvida, modo subjuntivo. Ok? Muito bem. Vai trazer o sentido ali. Vai trazer o sentido. Muito bem. Olha só. Modo imperativo. Vamos falar sobre modo imperativo? Bora lá. Modo imperativo, você vai localizar esse modo do verbo, essa flexão, em propagandas, né? Propagandas, principalmente propagandas. Vou trazer aqui. Ó. Quando alguém diz-me assim, você vê na propaganda, compre agora, compre. É um modo imperativo. Ele está indicando para você ali um pedido, um conselho, um convite, uma súplica. Muito bem, olha só. Então, o modo imperativo ele vai indicar essa situação de pedido, de conselho, de convite, de súplica. Muito bem. Por exemplo, olha aqui, trouxemos aqui, por favor, feche, olha só o pedido aqui, a súplica, feche a porta da sala. O verbo, ele vai trazer essa ideia aí de convite, pedido, conselho, súplica, ok? Então vamos relembrar aqui novamente, para ficar bem claro para você. Olha só, então temos aqui, olha só. Primeiramente falamos aqui sobre a flexão do modo indicativo. Você já sabe, se for certeza, é o modo indicativo. Viajaremos, viajarei. Se eu falar viajarei para Manacapuru, é certeza, não é? Então, viajarei para Manacapuru. É certeza, quando eu digo que viajarei,
O verbo está indicando já, né? Viajarei para Manacapuru, viajarei para Recife, viajaremos para Recife, ok? Muito bem. Subjuntivo, ele vai indicar o quê? Vai indicar uma dúvida, uma hipótese no verbo. Não, se você estiver aqui, poderá nos ajudar. É só uma hipótese. Ele pode estar, pode não estar. Então, o verbo ele vai trazer essa característica. Ele vai estar no modo subjuntivo. E o modo imperativo é o modo da ordem, né? Feche a porta da sala, saia daqui, compre o celular, compre esse saco de farinha, compre essa cambada de bodó. Não existe cambada de bodó. Compre essa cambada de jaraqui. Então, notem aí que é uma ordem, é um conselho, uma ordem, um pedido, ok? Então, ficou claro aí essa flexão do modo? Os modos verbais, eles indicam a posição da pessoa falante em relação ali à ação verbal. Os verbos eles podem ser utilizados de diferentes maneiras, conforme a significação que quer se transmitir, tá bom? Muito bem, temos mais informações para você. Olha só, observe essa charge aí, ó. Observe essa charge, né? Temos ali uma pessoa dirigindo tranquilamente. Tranquilamente não, né? Olha só quem vem na frente ali dele, vem um caminhão. E ele no celularzinho dele ali, ó, né? Ele diz bem assim, ó: chegarei em alguns minutos. Chegarei. Notem aí que nós temos aqui já um verbo indicando uma certeza, não é isso? Você diria que esse tipo de verbo ele está em que modo? Modo subjuntivo? Modo indicativo ou modo imperativo? O que você acha? É uma certeza. Exatamente, ouvi daqui, é isso mesmo, modo indicativo. Chegarei em alguns minutos. Muito bem. Eu não acredito muito não. Olha só o que vem aqui na direção dele, né? Vem aqui na direção dele um caminhão, ele falando no celular e dirigindo. Aí, na outra imagem, no segundo quadro diz assim: eu sei, eu estou aguardando, né? Está aqui no cemitério e tudo bem. Tudo bem não, né? Eu sei, estou aguardando, ó. Eu sei. Também temos aqui no indicativo, né? É uma certeza. Estou aguardando. Muito bem, vamos analisar aqui, olha só. Vamos analisar aqui quanto ao tempo verbal. Observe aí. Então temos aí, chegarei, temos o verbo chegarei, temos o sei, temos o estou aguardando. Muito bem, vamos ver aí quanto à flexão do tempo. Muito bem. Chegarei é um fato posterior ao momento da fala. Quando ele diz aqui, ó, chegarei, é um fato posterior ao momento da fala. É um futuro. Ele está no futuro, flexionado no futuro. Observe aqui, ó, na charge. Observe aqui na charge. Chegarei. Quando ele fala aqui, ó, chegarei em alguns minutos. Futuro. Está flexionado no futuro o verbo aí, né? Eu chegarei. Muito bem. Então vamos prosseguindo aqui na análise da nossa charge. Sei, fato simultâneo ao momento da fala. O verbo está flexionado no presente. Vamos ver na charge? Vamos lá, olha só. Eu sei. Então, notem, quando ele fala ali, eu sei, é nesse momento, não é isso? Não é no passado, não é no pretérito, não é no futuro, é no presente. Eu sei agora, nesse momento. Então, o verbo aí, ele está flexionado no presente. É uma certeza? É uma certeza, ele sabe, né? Então, já sabemos também que está flexionado no modo indicativo. Não é isso? Exatamente. Agora nós vamos analisar o outro verbo. Aqui no caso, temos aqui uma locução verbal. Estou aguardando. Ó, também no presente, não é isso? Quando você fala estou aguardando, é agora, nesse momento. Então é um fato simultâneo ao momento da fala. Então notaram aí que falamos aqui de algumas características, algumas situações, flexões do verbo, conhecemos um pouco, vamos tratar um pouco mais sobre o verbo
sobre a estrutura, sobre mais conhecimentos que aprenderemos nessa unidade.